Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da temporada Neurojogos no nosso podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Tubelo e hoje, com este episódio, eu vou começar uma nova série dentro dos Neurojogos voltada para mostrar a você quais são os jogos neuropsicológicos que são utilizados para testagem na neuropsicologia cognitiva, comportamental, educacional e clínica, mas também que são possíveis, né? Que é possível apenas jogá-los com a intenção de melhorar as suas capacidades e habilidades, como melhorar sua memória de longo prazo, a memória operacional, melhorar o seu nível de atenção visual ou motora, as funções executivas, melhorar a linguagem. Então, o jogo enquanto intuito de melhorar o seu desenvolvimento, o seu desempenho, né? Nessas funções, tanto psicológicas quanto funções executivas e entre outras que a gente vai ir falando nessa série. Então, eu vou iniciar essa série dentro do Neurojogos falando sobre cubos de Corsi, né? Ou blocos de Corsi. Vocês vão encontrar na literatura diferentes nomenclaturas: teste com blocos de Corsi ou testagem com cubos Corsi, né? Então, eu já vou falar quem foi Corsi, né? Ou quem é Corsi, para entender por que ficou com esse nome. São cubos que eu vou falar também como estão dispostos em um tabuleiro. Eles estão colados num tabuleiro, são todos de uma cor só e numerados de 1 a 9. Então, este jogo, ele é classificado como um jogo, né? Que é utilizado em neuropsicologia cognitiva, clínica e educacional para o desenvolvimento de habilidades de memória, cognição, e aqui falo cognição me referindo àquilo que sabemos e os processos que nos permitem adquirir e manipular as informações. Cognição pode ser considerada como tendo 5 principais domínios. Então, nós temos o domínio da atenção, memória, funções executivas, linguagem e habilidades visoespaciais. Então, esse jogo especificamente, né, o Cubos Corsi, são utilizados para a estimulação de memória de trabalho ou memória operacional, ou seja, memória de curto prazo, e memória visoespacial e sinestésica. Então, o criador deste jogo neuropsicológico, muito utilizado em testagens em neuropsicologia para avaliar a memória operacional, através do esboço visoespacial, incluindo a perda de memória, memória espacial, entre outras funções. O criador é Philip Michael Corsi, é um psicólogo americano que desenvolveu esse teste como parte do seu treinamento de doutorado, isso em 1972. É possível encontrar a tese de doutorado dele na internet no seu trabalho original. A memória de trabalho tem a função de armazenar a informação recebida do ambiente, transformá-la e relacioná-la às informações relevantes armazenadas na nossa memória de longo prazo, que fica no hipocampo. Para quem não viu ainda os meus episódios anteriores, lá em Neurodica e também aqui em alguns neurojogos, eu falo sobre a memória de curto prazo, que ela tem essa grande concentração de atividade no pré-córtex frontal e frontal, e a memória de longo prazo, ela está mais condicionada, mas assim, a maior atividade dela é hipocampo, que fica no diencéfalo, ou seja, no sistema límbico, no centro do nosso cérebro. Bom, a memória, então, a memória de trabalho envolve 4 subsistemas funcionais distintos, sendo 3 armazenadores e um processador central.
O laço fonológico que armazena a informação verbal e auditiva é composto por um armazenador passivo e por um sistema de recitação articulatória que fornece os traços de memória. Então, durante esse jogo existe também a produção de linguagem. Essa produção de linguagem vai ativar esse centro, né, de armazenamento, né, esses 3 armazenadores. A informação referente aos objetos e as relações espaciais entre eles, seja informação presente no ambiente ou gerada pela imaginação visual, é armazenada pelo esboço visoespacial, ou seja, numa região que fica no temporoposterior, dos 2 lados, né, do nosso cérebro, um pouco acima da orelha e mais para a região posterior. Eu já tratei dessa região mais especificamente no episódio de Neurodicas desse nosso podcast Neuróbicos, que eu falo sobre os neurônios da leitura, neurônios que lê, né? O neurônio que lê. Você pode ter um pouco mais de conhecimento ouvindo esse podcast específico que eu vou falar sobre essa área visoespacial. O buffer episódico teria a função de integrar e armazenar temporariamente em representações complexas as informações armazenadas nos outros subsistemas, assim como aquela recuperada da memória de longo prazo. O exercício central teria a função de controle e coordenação dos subsistemas de armazenamento em uma vasta gama de tarefas, principalmente naquelas que apresentam alguma novidade para o sujeito, né? Então, o que eu estou falando é sobre o que é ativado durante o jogar e fazer o exercício, a tarefa dos cubos Corsi. A existência, então, de um sistema especializado para o processamento da informação verbal ou fonológica é bem determinada. Por quê? Por que estou falando tanto dessa questão de fonológica, da linguagem? Porque esse jogo é ministrado por uma pessoa e a outra recebe a informação. Então, ele é feito em dupla, onde o examinador ou o primeiro jogador vai tocar nos cubos numa sequência, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona. Existe um protocolo para essas sequências. Então, esses cubos estão dispostos num tabuleiro, como no banner que eu coloquei, né, deste podcast. Vocês têm no banner a figura, a imagem dos cubos Corsi. Então, eles estão grudados nesse tabuleiro e o examinador ele vai tocar numa sequência de numeração que só aparece para ele. Para o participante do outro lado do tabuleiro, ele não enxerga os números. Então, eu vou tocar nos números e ele vai ter que repetir a mesma ordem que eu fiz. Então, ele está usando uma percepção visoespacial para isso, e não numérica, né? Não sígnica. Quem está usando o signo sou eu, aqui do meu lado, porque eu enxergo e eu vou seguir o protocolo. Então, se eu não quiser fazer uma avaliação, quiser apenas jogar com a criança, por exemplo, eu ainda vou estar usando o recurso fonológico em primeiro lugar para dizer que eu vou colocar aqui no final desse podcast. As últimas coisas que eu vou falar vai ser os comandos, né? Os comandos que você faz para o outro jogar. Bom, então a independência entre os sistemas responsáveis pelo armazenamento da informação fonológica e visoespacial foi estabelecida em estudos comportamentais com sujeitos normais e em estudos neuropsicológicos, em estudos que utilizam técnicas de imagens funcionais para verificar a atividade durante este jogo na córtex da pessoa, né? Quais são as atividades que estão acontecendo. Então, por isso que foi verificado que trabalha muito com a memória de curto prazo. Então, foi ativado o frontal e pré-frontal,
Há também a atividade das funções executivas para fazer com que a memória receba essa informação e passe para o centro motor, que vai tocar, né, vai fazer com que você toque nos cubos certos para executar a tarefa. Essa tarefa também não precisa ser somente feita, hoje, não precisa ser somente feita com os cubos tridimensionais. Você pode, num papel, ter a mesma disposição em quadrados azuis ou quadrados pretos. Só que o que acontece? Aí você não consegue colocar numeração. Então, os cubos tridimensionais, eles são importantes para ficar na face que está voltada para você, a face quadrada, aparecer a numeração. Para o sujeito que está do outro lado do tabuleiro, ele só vai enxergar os cubos, né, dispostos nesse tabuleiro. E existe também como executar, como fazer o exercício de forma online, que eu vou colocar o link, eu vou deixar o link para vocês, ele é em inglês, eu não encontrei em português, mas pode ser que tenha. Vou colocar o link do jogo pela internet, né? O jogo digital, o mesmo jogo, ok? Então, seguindo, uma das tarefas comportamentais mais utilizadas para avaliar memória espacial é esse teste, o teste dos blocos Corsi, que aí recebe a sigla TBC, né? Ou cubos de Corsi. Então, este teste é realizado com um tabuleiro de madeira, como eu falei, no qual estão distribuídos de forma irregular, eles não estão então linearmente distribuídos, estão irregular, 9 blocos de dimensões iguais. Então, os cubos são iguais, cubos ou blocos, né? Tem algumas lojas que você vai encontrar ele mais como mais prismático, mas o certo, o original, são cubos, né? Que também podem ser chamados de blocos. Então, essas dimensões são iguais e da mesma cor, né? Como no banner que eu coloquei para vocês. Ali é original em azul, mas vocês vão encontrar também esse modelo em preto, que podem ser identificados pelo examinador, mas não pelo participante observado, através dos números em uma das faces desse cubo, voltadas para você, se você é o examinador. Bom, durante a avaliação, o examinador toca com o dedo indicador uma série de blocos, numa taxa de um bloco por segundo. Então, é um toque por segundo nos blocos, conforme uma sequência específica. E logo em seguida, o sujeito deve apontar os blocos ou tocar nos blocos na mesma ordem que foram apontados pelo examinador. A dificuldade é aumentada progressivamente, aumentando o número de blocos em cada série. Não é aumentar, vai colocando no tabuleiro, não, eles já estão ali. Você vai tocando a cada série mais outro, né, em cada série, até que a recordação se mostre incorreta, ou seja, você para no momento em que a pessoa não consegue mais memorizar o número suficiente que você está tocando para seguir, para repetir, né? Então, a capacidade da memória espacial é definida pela extensão de maior série recordada corretamente, além do número de blocos tocados em cada série. O desempenho nos cubos Corsi é afetado por características espaciais da série, tais como a extensão linear da trajetória ou o número de cruzamentos. Porque o que acontece? Algumas séries são lineares, elas seguem uma linha, fica mais fácil de memorizar, e outras séries trazem um cruzamento, né? Por exemplo, você toca numa que está mais ao seu lado esquerdo e aí você vai tocar num cubo que está mais ao seu lado direito, e aí então a pessoa vai ter que cruzar o braço para tocar. Isso dificulta mais para a memória visoespacial, né? Para fazer esse plano
esse mapa espacial do exercício que está sendo proposto. Então, existem essas dificuldades que vão sendo avaliadas. A execução, então, desse teste dos blocos Corsi ou dos cubos Corsi envolve necessariamente um sistema de armazenamento para coordenadas espaciais, mas também é possível considerar que a série de blocos seja armazenada como um padrão inteiro de ações e mesmo como um padrão de movimentos manuais. A natureza dos processos de memória envolvidos na execução do TBC, dos blocos Corsi, ainda não é clara e tem sido objeto de vários estudos que utilizam tarefas de dissociação dupla com o objetivo de determinar os componentes do modelo de memória de trabalho envolvidos no armazenamento dessas séries. Você pode me perguntar, tá, mas só neuropsicólogos podem executar? Não, qualquer um pode executar ou usar, deste recurso lúdico jogado para fazer tanto o estímulo à memória de trabalho e visoespacial, usar para o intuito de desenvolver, de ampliar as capacidades da criança, ou do adolescente, ou da pessoa com alguma necessidade especial, ou alguém que está com algum tipo de demência. Então, você pode utilizar, ou com os idosos, como um recurso lúdico, sim, mas sabendo que ele possui um protocolo para usar como avaliação neuropsicológica, É isso que eu quero trazer para vocês. Trazer à luz do conhecimento alguns jogos que hoje são utilizados ou nasceram para avaliação neuropsicológica, mas que você pode usar para estimular suas crianças, seus adolescentes, seus adultos. Então, as atividades a serem desenvolvidas são explicadas. Como é que se procede, Eu vou começar agora a descrever para você como se procede com esse jogo. As atividades, então, a serem desenvolvidas são explicadas e se dá início à sessão, que dura mais ou menos 45 minutos. Isso quando estou avaliando. Na aplicação da tarefa dos blocos de Corsi, em cada prova, o examinador toca com o dedo indicador da mão direita o topo de cada bloco, ou seja, em cima, no ritmo de um bloco por segundo. Imediatamente após a apresentação da série, o seu convidado, o seu participante ou seu avaliado irá, conforme a instrução, tocar os blocos indicados. Você diz, agora você. E aí ele vai tocar repetindo o movimento que você fez. Todos os blocos tocados pelo participante, independentemente de estarem corretos ou não, são anotados numa ficha de avaliação quando eu estou avaliando. São elaboradas 14 séries de blocos, variando em extensão, que aí dá 3, 4, 5, 6 e 7 blocos na sequência, E também no número de cruzamentos, que será feito com 0, 1, 2 e 3 cruzamentos. Foram utilizados, ou são utilizados, 5 séries sem cruzamento, como 2, 9, 3, isso já é uma série com 3 toques. 7, 8, 6, 4, é uma série com 4 toques. 2, 4, 9, 5, 1 é uma série com 5 toques. 2, 7, 9, 6, 1, 4 é uma série com 6 toques. 7, 8, 9, 3, 1, 2, 4 é uma série com 7 toques. E 4 séries com um cruzamento, como a de 4 toques, que é 7, 6, 4, 8. Ou 2, 9, 4, 1, 5, que é a de 5 toques. Outra série, com cruzamento 2, 9, 7, 4, 1, 6, que tem 6 toques.
e 7, 8, 9, 1, 3, 4, 2, que tem 7 toques. 3 séries com 2 cruzamentos, então a primeira 2, 5, 9, 1, 4, que tem 5 toques, 2, 9, 1, 4, 5, 6, que tem 6 toques, e 4, 3, 1, 9, 7, 8, 7, que tem 7 toques. Outra série, que são 2 séries com 3 cruzamentos. A primeira, 2, 9, 6, 7, 1, 4. E a outra, essa tem 6 toques. E a outra série que é 7, 3, 2, 9, 1, 4, 8, que tem 7 toques. Então, todas essas que eu descrevi para você totaliza 14 séries dentro do protocolo de avaliação. Antes do início da avaliação, há um pequeno ensaio no qual o examinador apresenta 2 séries de 2 blocos. A avaliação é interrompida caso o participante o deseje. Caso contrário, todas as séries são apresentadas. E a gente sempre começa com apenas um toque. Aí depois, na próxima série, 2 toques. Depois, a terceira série, 3 toques. A quarta série, 4 toques, assim por diante. A gente vai em ordem crescente, né? Então, a primeira série, eu toco um bloco. E aí, agora você. E aí a pessoa vai tocar. E assim por diante. O score total é calculado, então, né, na avaliação, multiplicando o número de acertos obtidos pelo valor máximo da sequência atingida. Depois de completada a avaliação da memória visoespacial, o tabuleiro, né, dos cubos Corsi é utilizado para avaliar a memória sinestésica de movimento, né? Então, sensorial. Mas agora com o sujeito com os olhos vendados. Então, você venda o seu participante, né? O seu examinado, ou apenas a criança que você quer estimular. As mesmas séries utilizadas na avaliação da forma visual que foram utilizadas na avaliação da memória anterior, você vai fazer também com a sinestésica. Nessa avaliação, o experimentador conduz a mão do sujeito ao bloco, né, ou aos blocos a serem memorizados. Então, você vai colocar a mão do sujeito, que vai estar vendado, em cima e no centro, e a uns 3 centímetros acima dos blocos. Ao início de cada série, o examinador desloca a mão. Então, você vai pegar a mão da criança, do adolescente, do sujeito que está sendo avaliado, e vai deslocar essa mão da região central do tabuleiro, onde ela inicia, para cima e fazendo tocar no bloco que você deseja que ele toque depois. Então, você vai conduzir a mão da pessoa até o bloco que você quer tocar, que ele toque, e depois vai levar novamente de volta ao ponto central. E aí você vai dizer agora você, e aí a pessoa vai ter que conduzir o seu movimento até o bloco que você levou, né, anteriormente. E aí a cada repetição, a cada aumento, até a cada próxima série vai aumentando a dificuldade, porque vai aumentando o número de toques, né? Começa com 1, depois vai para 2 toques, depois 3 toques e assim por diante. No momento da recordação, a mão é novamente levada ao centro do tabuleiro e o sujeito é instruído a tocar os blocos da série, vendado, né? De olhos vendados. Como na forma clássica, a avaliação é interrompida caso o participante o deseje. Caso contrário, todas as séries são apresentadas, até a última daquelas 14 que eu já referi. Então, procedimento verbal do teste. Como é que você procede para fazer a testagem, né? As instruções proferidas pelo examinador são: eu irei tocar os cubos numa sequência determinada neste tabuleiro.
Quando eu terminar, quero que você os toque na mesma ordem. Depois disso, prosseguirei para a próxima sequência. As sequências serão gradualmente aumentadas. Caso o participante comece, então, a tarefa antes do examinador terminar, o mesmo deve dizer, né? Ou seja, eu, examinadora, devo dizer para a pessoa, por favor, espere até que eu termine, porque tem pessoas que elas não conseguem esperar, né? Elas já querem ir fazendo. Então, você pede para esperar que você termine as recomendações. O teste é encerrado se o indivíduo falhar em 2 sequências de mesma extensão. A cotação é realizada pelo número de sequências de blocos repetidas corretamente. Autocorreções são permitidas sim, a pessoa pode parar e começar de novo aquela série porque ela se deu conta que ela foi pro lado errado ou não está seguindo a sequência certa. A média é de, vamos dizer assim, como é que eu considero que eu fui bem com a minha memória de trabalho e visoespacial? Se a minha média é de 5 a 6 na avaliação, eu vou considerar bom. Se você fez e fez 7, 8, né, conseguiu memorizar até 7, 8 blocos para tocar, nossa, você foi muito bem. Então, é um jogo bacana de fazer, é um desafio, é bacana de desenvolver com as crianças e com os adolescentes, com as pessoas da terceira idade também, que já tem problemas com memória, né? Então é importante fazer esse tipo de jogo com eles. Tendo então, como eu falei, já os recursos hoje digitais e também você pode fazer numa folha plana os quadrados, só que aí você não consegue colocar os números, você tem que ter um mapa para você, examinador, com os números numa outra folha que a pessoa que está jogando com você não veja. As referências então utilizadas, né, neste podcast de hoje são de César Galera e Adriana Souza, Memória Visoespacial e Sinestésica de Curto Prazo em crianças de 7 a 10 anos. É um estudo realizado, uma pesquisa de 2010, publicado na revista Estudos de Psicologia. E o teste online que eu falei, ele está em psycho2kit.org, Experience Library, Experience Course. Mas aí eu vou colocar para você, tanto na descrição deste podcast, quanto na descrição lá nas minhas redes sociais, né? No Instagram, quando eu coloco o banner desse podcast, eu também coloco as referências e também vou colocar esse teste para você, ok? Me siga nas minhas redes sociais, então, Liana Pintuto Belo, né? @Liana Pintuto Belo, tanto no Instagram como no Facebook. E você também encontra estes podcasts, além do Spotify, também no meu canal no YouTube, Humanidade Lúdica. Me siga, se inscreva no meu canal. Nos vemos então aliás, vocês me ouvem na próxima sexta-feira com mais um jogo na temporada Neurojogos neste podcast Neuróbicos. Beijos lúdicos!